Olá, alunos da Saber e Fé, aqui é o professor Vinícius Couto. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Hoje estaremos falando sobre o tema prolegômenos. Todas as vezes que nós nos deparamos com algum material que fala sobre introdução à teologia cristã, nós vamos nos deparar com essa expressão, prolegômenos. Essa palavra ela é de origem grega e ela significa prefácio. Todas as vezes que você pegar um livro, você vai se deparar com um prefácio. E qual é a ideia do prefácio? É mostrar a importância daquele livro, uma indicação daquela obra. E é o que nós pretendemos também fazer nessa aula de hoje. Nós queremos mostrar a importância da teologia e queremos mostrar também como ela é aplicável na nossa vida. Antes de mais nada, também é interessante conceituarmos a expressão teologia. Essa palavra ganhou um significado um pouco mais universal, um pouco mais amplo e generalizado, mas a palavra teologia ela também é de origem grega e ela é dividida em duas palavras. A palavra tel, que vem de teos, Deus, e logoi, logia, que vem de estudo. Então, teologia nada mais é do que o estudo sobre a pessoa de Deus. E quando nós falamos também do estudo teológico, nós podemos ainda dividir o estudo teológico por área, por ponto de vista e também por ênfase. Exemplificando, por época, nós podemos falar da teologia patrística, da teologia medieval, reformada, contemporânea. E quando nós vamos falar sobre o ponto de vista, a gente pode abordar a teologia arminiana, calvinista, bartiniana, wesleyana, teologia da libertação, teologia da missão integral. E quando nós falamos de ênfase, na verdade a gente pode dividir, subdividir a teologia do ponto de vista histórico, bíblico, sistemático, apologético, exegético, dogmático, filosófico e até mesmo prático. Quando nós também falamos sobre teologia, nós encontramos algumas pessoas que têm uma certa antipatia pela teologia, tem uma certa ojeriza pela teologia. E esse tipo de sentimento, ele acontece em virtude de pelo menos 4 pontos, que nós vamos aqui abordar de uma forma bem introdutória. O primeiro ponto que leva as pessoas a ter um sentimento de antipatia para com a teologia é o sentimento de ignorância. E quando nós fazemos o uso dessa expressão, nós não estamos falando da palavra ignorância no seu sentido pejorativo. Na verdade, é porque algumas pessoas realmente desconhecem o que se estuda na teologia. E pelo fato de desconhecerem a teologia, elas acabam levantando opiniões deformadas e totalmente desconexas com o seu verdadeiro significado. O segundo ponto que nós podemos abordar aqui também acerca da antipatia pela teologia é a respeito do paradigma. Se por um lado nós temos pessoas que desconhecem a teologia, por outro nós temos pessoas que acham que conhecem. E pelo fato de elas acharem que conhecem, elas começam a criar nas suas mentes tabus e paradigmas sobre a teologia. E nós gostaríamos de levantar aqui pelo menos 5 paradigmas muito comuns que nós vemos por aí. O primeiro paradigma que a gente sempre encontra são pessoas dizendo que teologia é letra. E, na verdade, isso é uma interpretação errônea e equivocada daquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz que Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então algumas pessoas têm levantado um falso paradigma de que a teologia é esta letra que mata, quando na verdade a letra que mata que o apóstolo Paulo está dizendo naquela carta não se trata do conhecimento teológico, e sim da lei de Moisés, que nada pode fazer por nós. O segundo paradigma, que nós encontramos aí com muita frequência no meio evangélico, é a ideia de que o curso teológico é um curso de formação de pastor. E isso também é uma inverdade. Embora seja importante que um pastor, que um líder eclesiástico ou que um obreiro tenha uma formação teológica, o curso de teologia não está formando pastores, e sim formando pensadores da teologia, formando teólogos. São duas vertentes diferentes. O terceiro paradigma, que nós também encontramos aí com muita frequência, são pessoas dizendo que a teologia produz arrogância. Infelizmente, algumas pessoas tiveram contato com estudiosos da teologia que se deixaram levar pelo conhecimento, se envaideceram pelo conhecimento. Mas isso não é uma informação generalizada. Nós sabemos muito bem que nós conhecemos professores e professores, médicos e médicos, e, obviamente, teólogos e teólogos. Então, não é a teologia em si que vai fazer a pessoa se tornar arrogante. O quarto paradigma que nós enxergamos no meio do povo cristão é a ideia de que a teologia deixa as pessoas doidas, loucas ou bitoladas. Mas isso também é uma ideia preconcebida. Isso acontece porque algumas pessoas acabaram
tendo contato com um tipo de teologia falsa, com um tipo de ensino que leva as pessoas a um extremismo, que leva as pessoas a se afastarem da Escritura e a terem um conhecimento legalista. Então, na verdade, a teologia não faz isso com a pessoa. O quinto e último tópico aqui do paradigma tem a ver com a mentalidade que algumas pessoas têm. Elas dizem, não, a teologia é algo fútil, é algo que não tem necessidade, é algo desnecessário. Mas os adeptos desse pensamento, eles acabam não compreendendo que elas também têm um pensamento teológico. Por mais que elas não estejam defendendo ali explicitamente uma posição A ou B, elas também têm uma miscelânea, uma mistura de pensamentos teológicos que fazem parte do seu tipo de pensamento. Nós falamos aqui então sobre as antipatias da teologia. Por um lado, nós temos pessoas que a desconhecem. Por outro, nós temos pessoas que acham que a conhecem. E agora nós vamos falar também da questão da complexidade. Algumas pessoas acabam se afastando da teologia e tendo um sentimento de antipatia por ela, pelo fato da teologia, do curso teológico, muitas das vezes utilizar de recursos, de ferramentas e até de uma linguagem, muitas das vezes erudita, difícil, que não é acessível a todas as pessoas. Mas isso não pode servir de empecilho para o cristão. Eu adotei para o meu ministério pessoal uma frase que eu li do Dr. Roger Olson, que é o seguinte: pretendemos ser simples sem ser simplistas. E esse é o caminho da teologia. Ela deve ser aberta para todo tipo de pessoas, todo tipo de intelectualidade. Entretanto, nós não precisamos também de uma linha de pensamento completamente simplista, mas que atenda à necessidade e à intelectualidade de qualquer pessoa. O quarto e último ponto, ligado à questão da antipatia pela teologia, é a relação da teoria, daquilo que se aprende nos seminários, daquilo que se aprende nos cursos teológicos e a prática daquilo que se está aprendendo. E isso leva muitas pessoas também a questionarem a validade e a necessidade de se estudar um curso teológico. Mas nós não podemos levar isso em consideração. As pessoas que levam o curso teológico em descrédito em função disso, elas, na verdade, elas pensam que é mais interessante ir para a rua, pregar, anunciar o Evangelho, ao invés de estar lá na escola dominical, discutindo doutrina, ou estudando, e tudo mais. Só que, na verdade, também esse é outro pensamento que não vai se coadunar com as Escrituras. Nós temos o apóstolo Pedro, por exemplo, dizendo que nós devemos estar preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Então, quando nós estamos preparados, teologicamente, conhecendo as doutrinas rudimentares da fé cristã, nós então temos habilidade suficiente para poder responder para essas pessoas e para, inclusive, evangelizá-las. Para finalizarmos aqui esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, eu gostaria então de falar aqui sobre alguns requisitos que o estudante de teologia deve ter, algumas posturas que ele deve adotar. Você vai encontrar esses pontos que nós vamos falar daqui em diante no livro de Teologia Sistemática do Dr. Orton Wiley. Você pode procurá-lo e é um livro que vai edificar a sua vida. O primeiro ponto que o Dr. Wiley acaba levantando no seu livro é que o estudante de teologia precisa crer. Muitas vezes nós vamos nos deparar no meio do conhecimento teológico com doutrinas que não são completamente inteligíveis à nossa mente. Um exemplo disso é a doutrina da Trindade. Nós, com uma mente corrompida pelo pecado, uma mente caída, uma mente completamente distante do conhecimento perfeito de Deus, muitas vezes não vamos conseguir entender a totalidade da perfeição de uma doutrina como é a doutrina da Trindade. Entretanto, mesmo não sabendo, nós precisamos também crer e ter uma postura de fé. Além de crer, não deve ser uma fé cega, não deve ser simplesmente, não, eu vou acreditar nisso e tudo bem. Não, o estudante de teologia deve pensar. Ele precisa raciocinar teologicamente. Ele precisa combinar a teologia com a exegese bíblica. Ele precisa fazer do estudo teológico uma análise, utilizar de análise de senso crítico quando ele se deparar com algumas teorias e sistemas. Então, o estudante de teologia ele precisa pensar com uma mente teológica. E além de pensar, além de crer, ele também deve depender de Deus. Nós temos uma mente corrompida pelo pecado. E tendo isso em vista, nós não vamos conseguir compreender pelo nosso intelecto todas as verdades cristãs. Precisamos da ajuda de alguém, precisamos da ajuda de Deus. Jesus declarou em João capítulo 15 que sem Ele nós não podemos fazer nada.
Então, o estudante de teologia ele precisa adquirir essa postura de depender de Deus e depender do Espírito Santo. Além dessas três posturas já citadas, o estudante de teologia ele deve também adotar uma postura de adoração. Ele deve crer, ele deve pensar, mas ele deve adorar. E a adoração implica no reconhecimento daquele que é adorado. A nossa postura deve ser de reverência. Devemos ter temor e dedicação diante de Deus. O estudo teológico ele não é um fim em si mesmo, mas ele deve aprimorar a nossa relação com Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones ele foi muito feliz em um de seus comentários quando ele disse o seguinte: o grande perigo é tornar a teologia um tema abstrato, teórico e acadêmico. Ela jamais pode ser isso, porque é o conhecimento de Deus. O quinto ponto, a quinta postura que o estudante de teologia deve ter é uma postura de compartilhamento. Nós devemos compartilhar as verdades que estamos aprendendo. O Mar Morto é assim chamado porque nele não há vida. Um dos motivos pelos quais isso acontece é porque ele apenas recebe as águas, ele não divide as águas que ele recebe com mais ninguém. O conhecimento teológico que adquirimos, ele também deve ser compartilhado com os nossos irmãos. O objetivo deve ser equipar o povo de Deus, edificar a Igreja de Cristo. E não apenas isso, mas levar o conhecimento de Deus ao perdido. E por último, nós como estudantes de teologia, precisamos ter uma postura de humildade. O estudante de teologia deve ser humilde. O conhecimento jamais poderá ser objeto de orgulho, de soberba, de vaidade. O apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 8 e versículo 2, que se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então, essa é uma postura importante que todo estudante de teologia deve adotar. E nós ficamos por aqui. Grande abraço para você que nos assistiu. Até a próxima.